Glória a Deus. A igreja pode sentar e aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aplaude de verdade, irmão. Como crente. Aleluia. Aleluia. Queridos, que responsabilidade. O pastor ainda mete bronca aí. Aleluia. Que bênção. Quem está feliz de estar aqui hoje? Aleluia. Eu creio que hoje é uma noite de ativação, entrega, salvação. Eu creio. Esses últimos dias eu tenho passado, como que eu vou falar? Eu estou na escola do papai de novo, né? Sabe que a gente nunca para de estudar, não é verdade? Então estou na escola de novo. Mas antes de entrar na palavra e tudo, eu queria falar para vocês que estão abertas as inscrições para o curso. Está lá a imagem, tá? Pede para jogar a imagem do curso, que a gente está abrindo a inscrição. Olha aí, irmão. Tá? Tem gente que está boiando e não sabe o que é isso. Olha aqui. Inscrição do curso de Demon Hunter. Caçador de demônio, irmão. Vamos matar demônio nessa cidade aqui. Os demônios vão vazar daqui com medo de morrer. Aí procura o pastor Ronilson no final do culto. Eu vou estar treinando uma turma de Demon Hunter aqui. Nós vamos procurar o lugar mais doido que tiver, encapetado. E vou levar essa turma todinha para lá. Quando eu fui em Santarém, no Pará, eu sou paraense, a cara não engana. Aleluia, Jesus. Irmãos, e lá no Pará eu treinei uma turma de Demon Hunter. E a gente ia dentro de uma casa de penitenciária de menores. E eu lembro que, só para você ter uma noção, a gente ministrava semanalmente, inclusive até hoje tem esse trabalho lá. Tive o privilégio de fundar esse trabalho. E a gente entrava numa cela que eles chamavam de sala, porque eram menores de 18 anos. Então, quando o cara matava, estuprava, fazia algum delito, ele não ia para o presídio normal, dado a idade que ele possuía. Então, ele ia para essa casa penitenciária de menor. E a gente tinha esse trabalho lá, e o primeiro grupo de Demon Hunter eu levei para lá. Só para você entender como funciona. Nós entramos na sala, eles abriam uma cela, uma porta, depois colocavam 2 cadeados desse tamanho na cela e trancavam a porta com a gente dentro. Primeira ordem que eu disse, todo demônio que tiver aqui cai no chão, os 12 caíram. E eu tinha comigo 5 Demon Hunter na sala. O endemoniado levantou, você já viu aquelas cadeiras antigas das escolas que eram de madeira pesada? Tinha o braço assim, muito pesado. Você tinha que carregar com as 2. O rapaz endemoniado, com uma força muito grande, agarrou assim no pé, levantou e ia jogar em mim. Agora imagina o ambiente lá, o desespero dos irmãos junto comigo. Aí eu falei, Espírito Santo, quebra a força dele. Caiu com tudo. Quando nós saímos da sala, acabou o grupo de Demon Hunter. Pastor, nunca mais faça isso. Nunca mais, eu não venho mais. Eu tive que parar os Demon Hunter. Vim então para Cuiabá e disse, vou começar uma turma em Cuiabá. Aí eu falei para o grupo de Demon Hunter, era mais ou menos 8. Falei, onde vocês souberem que tem um doido, um endemoniado, uma macumba que queira uma boa cumba, me chama, nós vamos lá. E aí me ligaram, um deles, disseram, encontrei o lugar, vamos lá, pastor. E a gente foi. Quando a gente ia chegando na casa, a mulher endemoniada veio receber a gente na porta. Ainda deu a paz do Senhor. Irmão. Fala para o irmão do seu lado, diz que tem demônio que se disfarça de servo de Deus. Vocês sabem disso, amém? E aí na hora ele deu a paz do Senhor e eu falei, capeta, no chão. Ali no centro de Várzea Grande. De joelho no chão.
que eu fazia o seguinte, eu controlava a situação e ia treinando os caras. Dizia, no nome de Jesus, papapá. Aí, ficou lá, cala a boca, boquinha fechada. Shut up. Aí calou. Nisso tinha 7 Demon Hunter comigo. 4 já foi pro lado de fora da casa. Eu falei, vem gente, entra. E aí, silêncio. Estou dando aula aqui, capeta. Aí, E eu olhei para a senhora que tinha nos convidado, a mãe da menina, e ela nervosa assim. Eu falei, a senhora não está bem. Ela falou, não estou. Você vem aqui, bora, o bicho que está aí dentro, vem para fora. Ela, de joelho também, do lado aí, dá a mão aí. Nisso, mais Demon Hunter saiu, só ficou 2 dentro da casa. E nisso veio chegando o irmão dela que estava vindo do culto, falando Xurianda, Alabacaias. E ele entrou, eu gosto do fogo, por isso tem fogo estranho também. E na hora que ele chegou, eu vi que ele não estava muito certo. Eu sei que os crentes dessa igreja não são muito certos, mas não estou falando disso. É um outro nível. É outro nível, outro negócio. E eu falei assim, cara, deixa eu orar por você também. Na hora que eu falei, deixa eu orar, ele, joelho também. Dá a mão aí, caladinho. E aí só ficou um Demon Hunter. Resumo da história, acabou o grupo de Demon Hunter. Então agora nós vamos começar uma nova turma aqui. A inscrição é 1 quilo de açúcar. Brincadeiras, irmãos, eu não vou fazer isso não. Isso era quando eu era menino na fé. Porque quando a gente é muito novo na fé, criança ela tem que provar as coisas, ela tem que mostrar o que ela tem. Você já viu uma criança quando ganha um brinquedo novo? E ela chega na igreja, no outro lugar, a festa que ela faz, olha que eu ganhei, é novo. E quando a gente é novo na fé, muito criança ainda, a gente quer mostrar que tem autoridade, mas quem de fato tem não precisa provar, não precisa mostrar, é só uma brincadeira mesmo para... Mas se você quiser, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 23. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Quero que você repita comigo, diga, subiu a Deus. Ok, 24. Ouvindo Deus. Ouviu quem? Deus ouviu o clamor do seu povo. Ouviu Deus o seu gemido. O seu clamor, em outra tradução. E lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Verso de número 25. E viu Deus os filhos de Israel. Primeiro Deus. Agora a Bíblia está dizendo que viu Deus. Presta atenção. É importante você decorar essas palavrinhas que eu estou falando. E ele diz, e viu Deus os filhos de Israel. E atentou-se para a sua condição. Vamos virar. Então o capítulo 3, verso 1 diz assim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor. Diga, anjo do Senhor. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo. A sarça não se consumia ou não se queimava. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha.
porque a sarça não se queima. Moisés fica intrigado com uma sarça. É um espinheiro, gente. Lá no interior de onde eu sou, a gente chamava espinheiro. É uma árvore cheia de espinhos. E Moisés fica maravilhado. E ele diz, eu vou até lá. Eu vou ver esse negócio, está pegando fogo. E não queima a árvore. Vendo o Senhor. Diga, o Senhor. De novo, diga, vendo o Senhor. Que ele se voltava para ver. Deus no meio da... Quem estava no meio da sarça? Esse fogo era o que, gente? Deus. Era Deus. Essa é a resposta de Deus. Chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou e disse, não chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus executores. Conheço o seu sofrimento. Por isso eu desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, ou seja, uma terra que eles vão poder plantar, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, todos esses eus. E Deus disse, eu quero tirar o meu povo de lá. Vamos pontuar um pouco para você entender o texto. Eu fiz de propósito, pegando desde o momento em que o povo começa a clamar. E começa o seguinte o texto, dizendo que quando morre Faraó, se levanta um outro Faraó. Você que conhece um pouquinho da história bíblica, se não conhece, eu vou dar um panorama bem rápido, só para a gente entender e eu poder então pregar para você aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Você conhece a história de José? Quantos conhecem a história de José? Então José, ele é levado escravo, Deus cumpre a promessa, ele se torna governador no Egito. Com isso ele salva o povo de Israel, leva ali para o Egito, conserva o povo, prospera o povo, abençoa o povo naquela terra. E o povo começa a se multiplicar, vai aproximadamente 70 pessoas. Mas daqui a pouco eles já são milhões. A Bíblia diz que era aproximadamente 12 milhões de pessoas que saíram do Egito. Eles se multiplicaram. E Faraó, por ter medo de que eles se unissem com outra nação e viesse a se revoltar e tomar o Egito, começou então a escravizá-los. Começou a criar mecanismo de tornar aquele povo subserviente. De forma que eles trabalhavam apenas pela comida, pelo seu sustento. Só que Moisés, esse Moisés que nós acabamos de ler, nasce no momento em que esse faraó diz assim, ó, se nascer menino homem tem que matar. Mata. Porque ele temia, sabendo que a resposta mais forte é do homem, ele disse não, e eles podiam pegar as mulheres dos hebreus e tomá-la para si, e abusar delas, e fazer delas empregadas. Era muito mais fácil fazer isso com as mulheres, então ele disse, mata os homens. Moisés vem nesse cenário, um cenário difícil, gente, um cenário bem complicado. Moisés nasce, e desde pequeno, você já conhece a história, como era proibido, eles colocam no cesto, a filha de Faraó encontra Miriam, vocês sabem até da musiquinha que fala a respeito disso, eu quero passar bem rápido. Depois ele é criado pela própria mãe, depois passa a morar no palácio, como filho da filha de Faraó, é educado nas escolas
não era uma escola egípcia, preste atenção. Eu já ouvi pregadores dizendo que ele foi educado nas escolas egípcias. Isso não é verdade. Porque os reis do Egito, eles tinham pessoas especiais para lidar com eles. E o autor de Hebreus diz que Moisés foi treinado no Egito para se tornar um rei, junto com os outros. Ele era da realeza, ele tinha conhecimento, era formado. Só que tem um negócio interessante, porque ele foi criado até pequeno pela própria mãe. Ele sabia, eu não sei, a história não relata isso, mas ninguém escondeu que ele era filho de hebreu. E um dia a Bíblia diz que Moisés vai visitar os seus irmãos. E nessa visita que ele vai fazer, ele vê um egípcio maltratando um povo dele. E o que Moisés faz? Quem conhece a história, o que ele faz com o egípcio? Ele mata. Ele mata o egípcio e esconde, enterra o corpo para que ninguém veja. No dia seguinte, Moisés vê 2 hebreus brigando. E ele tenta conciliá-los e fala assim: ei, por que você está tratando o seu irmão dessa forma? E um deles diz para ele: você quer fazer o que fez com o egípcio? E Moisés tinha a idade de 40 anos. Diga, 40 anos. Moisés não era um adolescente. Quando a gente prega isso, eu já vi muita gente dizendo: Moisés sai dali um garoto de 40 anos. Quando no capítulo 2 ele chega na terra de Midian, as filhas de Jetro, quando vão passar o relatório para o pai, elas dizem assim: veio um egípcio e nos salvou. Para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar comigo e contigo, a gente precisa entender que Moisés aqui não era um Zé Ninguém. Ele vem da terra mais top. Logo, todo o povo dele olhava nele e via em Moisés a esperança de livrá-los. Ou talvez, melhor, pensava que Moisés um dia se tornaria então o governador do Egito novamente. E eles iam triunfar. O que não acontece. Porque depois desse episódio que Moisés mata o egípcio, o faraó ficou sabendo e vai atrás dele, ele foge. Moisés foge, tinha 40 anos, foge para a terra de Midian. E a Bíblia diz que passaram-se 40 anos depois. Moisés está bem aqui no Monte Horebe. E pela primeira vez Moisés tem uma experiência com Deus. Pela primeira vez, Moisés tem uma experiência com o Deus sobrenatural. Porque até esse ponto, Moisés só conhecia a ciência egípcia, o glamour do Egito, os deuses do Egito, e ouvia falar no Deus dos hebreus. Mas ele não tinha experiência com Deus. Só que de 40 anos para 80 anos é muito tempo. Sim ou não? Quem aqui tem de 40 para cima? Levanta a mão. Não tem vergonha, tem gente aí mentindo. Levanta a mão, irmão, não tem vergonha não. Quem aqui tem de 80 para cima? Moisés começa o ministério dele com 80. Moisés começa o ministério dele com 80 anos. E Moisés começa numa experiência com Deus. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. E a situação em que Moisés agora vai ter um encontro com Deus denota, mostra para nós o estado de Moisés, a frustração de Moisés, porque Moisés foi treinado para ser rei. E apesar do autor de Hebreus dizer que ele preferiu, mas a história, a narrativa, não conta dessa forma. Entende? Você acha que se Moisés realmente quisesse fazer dessa forma, ele teria escondido o corpo do egípcio? Só que Moisés agora está com seus 80 anos. E Moisés estava completamente frustrado. Porque agora
nem rebanho próprio ele tinha. Ele começa dizendo, Moisés, aconteceu que Moisés, olha só, apacentava Moisés, verso 1 do 3, apacentava Moisés o rebanho de Jétro. Em 40 anos Moisés não conseguiu ter o seu próprio rebanho. O pastor Moisés não conseguia ter o seu próprio rebanho. E essa palavra, querido, mexeu muito comigo quando o Espírito Santo começou a falar. Por quê? Porque essa minha palavra de hoje é para você que hoje está estacionado no seu ministério. Para você que está aqui hoje e já não acredita no teu chamado, nas promessas que Deus fez para a tua vida lá no início. Para as promessas que o Senhor te deu para o teu casamento, para a tua família. Porque deixa eu te dizer, o contrário do que nós pensamos que somos super-homens, não somos. E quando você começa a apanhar demais, você recua, você se frustra. E era exatamente como Moisés estava, frustrado. O conhecimento que Moisés tinha, a ciência que ele entendia, e agora ele não conseguia ser bem sucedido, tinha casado, primeiro foi treinado para ser rei, agora ele foi treinado para ser pastor. E diga-se de passagem, o pastor nessa época era uma profissão desprezível. Ninguém que era dono apacentava o seu próprio rebanho. Se pagava alguém ou se dava para as mulheres naquele tempo. Você entende isso? Então Moisés está aqui completamente quebrado. E talvez você que está aqui hoje chegou nessa situação. Quem via o pastor Moisés levantar todos os dias, pegar o seu cajado, vestir aquela roupa, catar as ovelhinhas que não era dele e se tacar, querido, só para você ter uma ideia, ali no Monte Horebe, ao redor dele, é só um deserto rochoso, é cheio de espinheiro. Não tem nem comida para as ovelhas. O que Moisés estava fazendo no monte? Você leva para um lugar onde tem comida? Ele não, ele levou para um lugar rochoso. Quando você entra no Google, pergunta lá no Google o que é o Monte Horebe. Veja a região, vai lá no mapa, você vai ver, é só rocha e nunca teve uma floresta ali. Isso mostra para mim e para você o estado de Moisés. E é bem provável que tenha pessoas hoje aqui que estão sobrevivendo, está tudo bem aparentemente dentro de casa, está tudo bem dentro da igreja, mas Deus sabe o teu estado. Você pode enganar as pessoas. E por que eu comecei brincando, falando de Demon Hunter? Porque a gente começa a nossa vida espiritual em busca de coisas que não vão suprir a nossa vida. E a igreja está cheia de pessoas vazias de Deus, em busca de coisas. O problema de Moisés é que ele achou que ele era o ungidão, e na força do braço dele ele podia livrar, ele ia ser o salvador. E ele se frustrou. Ele não foi rei, ele não foi libertador. E agora Moisés está acabado, frustrado, parado, pensando em desistir, até da própria vida, penso eu. Mas Moisés tem um encontro com Deus e com a sarça. Que hoje à noite você tenha o encontro com Deus, aquilo que o homem não pode te dar, eu não posso te dar. Mas Ele me deu essa palavra hoje, e eu o conheço. E quando Ele fala comigo, eu nunca vi uma palavra dEle cair por terra. E Deus me disse que Ele vai ativar pessoas. Tá tudo bem, tem gente aqui que até conseguiu ter um rebanho, conseguiu coisas, conseguiu casar, conseguiu algumas coisas, mas você continua se sentindo frustrado. E Deus às vezes tem que nos frustrar,
nos parar, para que a gente comece a fazer o que Ele quer. Então o teu projeto não deu certo, não é porque Deus não te ama. O teu projeto não deu certo, não é porque Deus, Ele olha para ti e te vê como um filho bastardo. Não, o teu projeto não deu certo porque Deus queria livrar a tua vida, porque Ele tem um projeto muito maior para ti. Muito maior. Um propósito verdadeiro. Eu costumo dizer o seguinte: quando Deus cria algo, Ele coloca nesse algo um propósito, um porquê Ele criou aquilo. Mas o problema é que nós não somos um objeto e a gente decide fazer do nosso jeito. O problema de Moisés é que Moisés, até esse ponto, nunca tinha se rendido totalmente diante de Deus, porque ele não conhecia Deus. Tem gente aqui que está lutando com Deus faz tempo. Tem gente aqui que está lutando com Deus, está tentando fazer dar certo aquilo que Deus disse que não vai dar certo. Deus falou contigo. Até quando você vai insistir? O cara que criou esse telefone, ele não criou esse telefone para mexer comida na panela. Ele foi intencional. O criador, o engenheiro, ele projetou isso para ser um telefone. O Deus que te criou, meu amado, minha amada, o Deus que te fez antes de você existir, Ele colocou em ti um propósito. Mas o problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente acha que sabe dirigir a nossa vida. Eu vi o pastor Dani falando aqui no culto dos voluntários, que às vezes nós queremos que ele diga sim. Vai lá, campeão. Talvez Moisés ia aprender a matar egípcio escondido. Não, esse não era o projeto de Deus. Nunca foi. Tem gente aqui que foi chamado faz tempo. Escuta agora. Tem gente que está aqui, foi chamado para ser pastor. E você quer ser empresário. Tem gente aqui que foi chamado por Deus para fazer a diferença dentro da sua família. Você está cuidando fora. Tem gente aqui nessa noite que foi chamada. É por isso que quando você trabalha, você não se sente pleno. É por isso que você conquista coisas. Tem até um momento de alegria, mas daqui a pouco passa. É por isso que você fica colocando e adiando a tua alegria. Tu diz assim: no dia que o Senhor me abençoar e eu casar, eu vou ser feliz. Será? Aí tem gente que fala: não, no dia em que eu comprar minha casa e sair desse aluguel, oh Deus, o Senhor sabe, Ele sabe que você vai ter alegria por um tempo, mas vai passar. Porque esse não é o propósito dele, é muito maior do que isso, do que coisas. E é por isso que tem gente que diz: Deus, se tu me deres o dom para fazer isso, eu vou te glorificar. Mentira! E Moisés agora está tendo um encontro com Deus aqui. Deus está dizendo para ele: ei, eu te chamei para ser libertador. Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. E Deus nunca faz apenas por um, Ele faz sempre pela multidão. Foi depois que o povo clamou. Deus precisa entregar um libertador. Ele tinha um libertador, sim ou não? Tinha, gente, sim ou não? Moisés nasceu para isso, mas ele pensou que ele podia ser o playboy do Egito. Deu errado. Deus quer alinhar os teus sonhos. Meu amigo, você pode prosperar, e é de Deus a prosperidade, tá bom? Não estou falando contra. Você pode ir em Israel, em Dubai, aonde você quiser. Mas enquanto você não cumprir o propósito daquele que te chamou, a sua vida vai ser vazia e sem alegria. Vai ser uma vida vazia. Tem gente que mora numa casebre feita de palha, mas é cheio da glória de Deus, de alegria. E tem gente que está em palácio, andando de carro importado, mas o coração vazio, dizendo: Deus,
Onde foi que eu errei? Quando que o Senhor vai olhar para mim? Sabe que Deus está falando conosco essa noite? Eu quero que você faça a minha vontade. Chega de fazer a sua vontade. Eu quero que você viva os meus sonhos. Chega de viver os teus sonhos. Porque por mais grandes que sejam os seus sonhos, jamais se compararão com os sonhos que Deus tem para você. Nunca. Para de tentar remendar. Para de tentar criar o teu próprio sonho. Deus essa noite vai te pedir para colocar os teus sonhos aqui no altar. Deus pede para Abraão, o seu filho. E muita gente olha só o aspecto do filho. Mas veja bem, um homem que passa dos seus 100 anos. Se com 80 anos ele não tinha mais esperança de ter filhos. Agora o seu filho está com aproximadamente 13 anos. Abraão, todos os sonhos que ele tinha era no filho. Ele já viu o filho administrando as suas fazendas. Ele já viu o filho trazendo neto para ele. E aí Deus diz: ei Abraão, devolve o que eu te dei. E é por isso que algumas vezes Deus vai te pedir coisas. Não é porque Ele quer coisas, é porque essas coisas tomaram o teu coração, te roubaram dele. E Ele vai te querer de volta. De volta. Deus ama você. Deus preza por você. Pastor, essa mensagem está sendo dura, mas é a verdade para você. É uma mensagem de um pai que te ama e te quer de volta. É por isso que você não é mais usado como era antes, porque no meio da caminhada você mudou a direção. É porque você começou a confiar na força do seu braço. E deixa eu te dizer, se você não rende hoje, você vai para o outro estágio da vida, que é ser humilhado, que é aprender a ser humilhado. Não queira andar por esse caminho. Eu já fui pregador no Brasil. Ainda muito novo, eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida. Hoje eu estava compartilhando no almoço. No ano 2000, em fevereiro do ano 2000. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor fale por que o Senhor me chamou. Porque eu toco na igreja, eu canto, pastoreio os jovens, eu já cuidei de criança, adolescente, já fui, irmão, tudo. Já era Demo Hunter. Eu falei: o que o Senhor quer que eu seja? A primeira vez que eu jejuei, mais de 3 dias, jejuei 10 dias só na água. Com 7 dias de jejum, o Senhor me mostrando essa passagem aqui, eu comecei a ler a história de Moisés. Por isso que eu já estou falando a respeito dele. E quando Moisés chega diante da terra prometida, e Deus diz: você olha para a terra, mas você não vai entrar na terra. Porque quando eu falei para você tocar na rocha, você duvidou e bateu na rocha. Na hora que eu li, eu parei, eu falei: não. Como toda pessoa que lê essa história disse: não é justo. Porque se tem alguém que merecia entrar na terra, era Moisés, não esse povo. E Deus falou comigo naquele dia, bem claro, bem nitidamente. Não foi impressão, foi ouvir Deus falar. Ele disse: Ronilson, você quer esse tipo de intimidade? Eu falei: quero. Ele disse: mas tem um preço. Ele disse: eu fui assim com Moisés porque eu dei muito para ele. Eu revelei muito para ele. Eu o conhecia como ninguém outra pessoa me conheceu. Então eu cobrei dele. Você está disposto a pagar o preço que ele pagou? Eu disse: estou sim, senhor. Não sabia o que eu estava falando. Quando eu falei: ele falou comigo, ele disse: eu te chamei para ser tapete. As pessoas vão pisar em ti para chegar em algum lugar. Com outros eu te chamei para ser escada. As pessoas vão pisar em você e vão subir em lugares que você não vai chegar. Elas vão pregar em lugares que você não vai pregar. Elas vão ter um ministério de uma abrangência maior do que o seu. Mas eu preciso de alguém que se coloque nessa posição. É isso que você é. Eu, imaturo ainda, fiquei bravo com Deus. Tinha uns 4 anos de fé. Fiquei bravo, eu disse: Deus, eu quero ser tapete. Hoje eu já entendo, na época eu não entendia nada. Eu falei: que raio de chamada é esse? O Senhor chama para pastores, mestres, e eu tapete, que trem é esse dos infernos? Fiquei bravo, terminei o jejum porque eu já sabia que não pode brincar com Deus. Mas fiquei bravo com Deus. Eu só vim entender o meu chamado em 2000, no ano de 2003.
Em agosto do ano de 2013 eu entendi o meu chamado. Converti em 96. Já estava pastoreando. Mas não entendia meu chamado. Então a tua posição não te diz que você encontrou Deus. Não te diz que você está fazendo o que Deus te chamou. Pastor, mas minha empresa está indo bem. Às vezes até o diabo ajuda para você ir para longe do chamado de Deus. Compreende? Pedro era um empresário bem-sucedido, mas um servo fracassado. E o contrário que as pessoas pregam, Pedro, pobre, miserável, eles eram donos de uma frota de pescadores que sustentava todas as famílias daquela região. E é por isso que quando Jesus disse que o rico não ia entrar no reino dos céus, que confiam nas riquezas, ele falou assim: e nós que deixamos tudo? Você acha que ele ia se ofender se ele fosse pobre? Entende? O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas aqui que Deus quer te prosperar mais do que você imagina. Mas tem pessoas aqui que estão aplicando o coração numa coisa que Deus não te mandou fazer. E quando Ele te criou, Ele colocou um propósito em você. Imagina que eu resolvo pegar esse microfone aqui e eu vou desentupir o vaso sanitário. Foi criado para isso. O que vai acontecer? Vou quebrar o microfone? Tem gente que já foi quebrado. Porque acredita, se inspirou em alguém, ouviu uma pessoa que não era para ouvir. Você só consegue, presta atenção, você só consegue ouvir Deus quando você estiver completamente rendido aos pés de Jesus. Tem gente que está com a boca fechada faz tempo, porque alguém te criticou, porque alguém falou que você não tinha chamado. O Senhor me trouxe para te dizer: é hora de abrir a sua boca novamente. Você parou o processo. As coisas estão dando errada porque você parou o processo meu na tua vida. É hora de voltar. Entende? É hora de voltar. Na época que eu era pregador, eu tinha um discipulador que falou para mim assim: Ronilson, você só prega e mexe com a alma das pessoas. Deus não fala contigo. E eu vendo Deus... Gente, eu já vi uma plateia inteira, bem maior do que essa, cair todo dia. Ninguém levantar debaixo de um poder, que quando levantou quase todo mundo curado. Ficava igual peixe se batendo no chão. Eu já vi milagres e milagres, mas eu comecei a ouvir aquele homem dizer, porque ele tinha autoridade sobre mim, ele dizendo: você não foi chamado, você é isso, você é aquilo, Deus não está contigo. Daqui a pouco, eu chegava no púlpito, querido, e eu baixava a minha cabeça para falar com a plateia, porque eu não tinha coragem de olhar para a igreja. Um dia minha esposa disse para mim: ei, o que está acontecendo com você? Me chamava para pregar, eu dizia: não vou pregar. Não sei pregar. E Satanás é profissional em mudar a imagem daquilo que Deus criou por uma imagem irreal. O diabo é enganador. Ele faz um campeão se sentir um miserável. E ele faz um pecador se sentir ungido. Mas as coisas só vão começar a acontecer de fato quando eu e você ouvirmos a palavra de Deus. E isso é revelação. Só vem debaixo do poder. Moisés ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Deus precisava... Gente, presta atenção. Moisés já tinha visto algum arbusto pegar fogo, gente? Sim ou não? Claro que sim. O deserto é seco. Qualquer coisa faz pegar fogo. Mas ele nunca tinha visto um arbusto pegar fogo e não se queimar. Nunca. Mas por que o arbusto não pegava fogo? Porque Deus estava lá.
Deus era que estava ali. Deixa eu falar um negócio. É duro o que eu vou dizer. Mas tem algumas pessoas aqui que estão andando sem Deus. Tirou Deus do centro da sua vida. Faz tempo. Você se satisfaz com o que as pessoas pensam ao teu respeito. Você está embriagado com o aplauso das pessoas. Você se deixou levar pelo aplauso das pessoas, pelo que as pessoas pensam. Você nunca vai ser pleno enquanto você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aqui nessa plateia tem pessoas que Deus chamou para escrever livros que vão salvar centenas e milhares. Aqui nessa plateia tem missionários que vão em outras nações salvar milhares e milhares de pessoas. Como aqui nesse trecho tinha um libertador que estava apacentando ovelha. Deus chamou ele para apacentar ovelha? Não, libertador, apacentar o povo dele. Às vezes a gente vai para aquilo que é mais fácil. Quando Deus nos pede o preço. E qual é o preço? Não tem que morrer numa cruz, ele já morreu. Qual é o preço? O preço é se render. O preço para Pedro foi deixar o negócio dele. O preço de Abraão foi levar o filho dele até próximo. E tem pessoas aqui que agora, quando eu estou falando, está lembrando do que Deus te pediu há muito tempo. E você tem feito de tudo para esquecer. Deus te ama, querido. Deus quer te levantar, Ele não quer te derrubar. Deus nunca vai te pedir nada para te ferir. Mas às vezes Ele toca naquilo que dói na gente. Não que Ele quer nos ferir, mas porque Ele quer nos colocar no lugar que Ele nos chamou. Mas nós estamos vivendo numa geração ávida por prazer. Uma geração que não sabe ouvir não. Uma geração de facilidades, que parece que tudo para Deus é com facilidade, e não é. É fácil ser santo, gente. É fácil falar a verdade, gente. É fácil não se corromper com o mundo. É fácil. Não é fácil. É fácil viver uma vida perdoando as pessoas com o coração puro. É fácil. Pergunta para um casado se é fácil. Porque se tem um ambiente em que as pessoas se ferem é no casamento. Às vezes no momento quente ali da discussão, a esposa ou o marido falam coisas que nem são verdade só para tentar alfinetar o outro. E nisso vão se acumulando feridas. E sabe quando Deus começa a trabalhar? Quando eu estou rendido. Sabe, Senhor, faz a tua vontade. Lembra a oração de Jesus? Pai, se for possível, passa o cálice. Ele disse, se for possível, eu não queria morrer hoje. Se for possível. Contudo, no entanto, não seja feita. Deixa eu te dizer, quando você nega para Deus o que Ele te pediu, você está negando para você viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Deus tem planos e projetos para a sua vida muito grandes, mas Ele sempre vai te pedir algo, não que Ele precise, mas eu e você precisamos. Entende? Eu vou te contar uma história que eu li a biografia da Kathryn Kuhlman umas 5 vezes. Eu ouvia muito o Benny Hinn falando dela e eu li bastante a história dela. E eu confesso para você que eu pensava que eu ia ver uma história sobrenatural. Porque uma mulher que, adorando a Deus, levantou 450 aleijados de cadeira de roda, é uma mulher muito ungida. Das poucas vídeos que eu tive acesso, uma mulher simples, até muito criticada na época dela. Mas
carregava uma unção de Deus tão forte do Espírito Santo. E nesse livro conta que em dado momento, quando o ministério dela estava apenas começando, ela já sinalizava, já sabia o que Deus tinha para ela. Ela conheceu, era solteira, ela conheceu um outro evangelista que era, se você olha os evangelistas americanos, é tudo, né? Os caras tudo lá, Benny Hinn não, Billy Graham, aquele tupetão, terno, os caras bonitão, gente, né? Igual o pastor William, assim, barbudão, igual o meu genro. E ela botou o olho no cara, o cara nela, e ele era casado. Ele deixou a mulher dele, e já era o segundo casamento, para ficar com ela. Ele tinha um ministério que estava em crescimento, ela tinha um ministério que também estava em crescimento, começando. E ela deixou então os conselhos, as orientações para se casar com aquele homem. Ela disse: eu o amo, ele me ama também, Deus está no amor, oh glórias. Se casou. No primeiro ano, ela foi saindo de cena, porque ela ministrava, e Deus chamou ela para isso. Mas ela começou a sair de cena. Logo, só o marido dela aparecia. E era ele, Catherine Kuma, daqui a pouco só era ele. Ela ajudava a cantar, e foi sumindo. Daqui a pouco ela não subia mais, ela ficava embaixo, só intercedendo. E daqui a pouco ela não conseguia nem interceder, porque ela perdeu a graça, foi perdendo tudo. Perdeu o ânimo. Depois de 4 anos de casamento, ela nem existia, ninguém lembrava dela. E Deus falava com ela: esse casamento não é meu. Ele tinha mulher. Eu não te chamei para isso. E conta lá a história que depois de tantos anos juntos, ela sabia, eles não tinham mais nenhum relacionamento um com o outro, e ela sabia que o casamento tinha acabado. Escute bem o que eu vou te dizer, tem gente aqui que começou relacionamento que tem que parar. E ela disse o seguinte: Deus, ela disse que ela já sabia que ele ia deixar ela. E ela falou: Deus, entrou numa rua escura, no Brooklyn, ajoelhou lá no meio daquele beco lá, sem fim, sem saída, e ela falou assim: Deus, o Senhor sabe que eu amo esse homem mais do que eu amava quando eu conheci e nos casamos. E um dia eu te troquei por ele. E hoje eu estou morrendo. Porque hoje eu vou deixar ele. E eu confesso para o Senhor que hoje eu estou morrendo. Eu sou o resto. E se o Senhor ainda aí no céu tiver um projeto para o resto, para alguém que não tem mais nada a oferecer, nada, eis-me aqui, ajoelhada lá dentro. Nada. Ela disse: eu estou em zero, deixou o cara. E os historiadores dizem que quando aquela mulher levantou lá daquele beco, antes ela impunha a mão na pessoa para a pessoa ser curada. Depois disso ela começava a adorar. Eu vi vídeos antigos das pessoas saírem correndo da cadeira de rodas, pessoas com aquelas pernas mirradas, saírem correndo. O Benny Hinn diz que uma vez 450 aleijados levantaram no estádio de cadeira de roda. Porque aquela mulher decidiu morrer para ela, mas ela decidiu viver para Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida, se você tiver coragem de dizer não para você mesmo. Porque o maior inimigo do chamado de Deus não é o diabo, é você mesmo. São as suas impressões, as suas decisões, aqueles projetos que você tem e pensa que são os projetos de Deus para você. Por isso que eu disse que aqui tem pessoas que foram chamadas para fazer a diferença.
Pessoas que vão começar aqui dentro, vão começar um movimento de Deus no Brasil, ou talvez em outras nações. E o que eu ouço no meu espírito é Deus dizendo: é hora de despertar. Porque nós estamos ali, como Moisés, inerte, acostumado com uma vida infrutífera. Deus está te chamando porque Ele só tem você. Deus, quando Ele faz projetos, Ele não faz um projeto número 1, deixa eu fazer aqui o projeto número 2, se não der certo, eu vou levantar outro. Ele não faz isso, Ele tem um projeto só. Quando Deus te criou, Ele colocou em ti um chamado e coisas que só você pode fazer. Tenta imaginar se Samuel não se levanta. Quantos reis ele não ungiu? Tenta imaginar se o apóstolo Paulo diz não. Ah, pastor, mas não pode. Pode sim. Quando você diz não, não é apenas a sua vontade. Existem milhares, assim como Moisés. Se Moisés diz não, milhares se perderiam. O seu chamado não depende apenas de você. Não tem a ver apenas com você. Tem a ver com milhares que vão vir após você. Tem a ver com pessoas que ainda nem nasceram. E para eu terminar, deixa eu te contar uma historinha bem rápida. Bem rápida mesmo. Por que eu falei que eu fui pregador, fui um monte de lugar? Chegou uma hora que eu me frustrei. Chegou uma hora que eu nem acreditava mais em mim. Chegou uma hora que eu não acreditava nas experiências que eu mesmo tive com Deus. Eu não acreditava mais. Parecia que tudo que eu tinha vivido foi uma utopia. Tudo que eu tinha vivido foi mentira. E tudo que desejavam ao meu respeito de ruim acontecia. E eu falei: Deus, o Senhor me tirou do mundo tão complicado para o Senhor acabar comigo aqui. Me leva logo. E um dia minha esposa deu entrada nós comemos uma comida estragada, uma salada, e tinha salmonela. A Nádia deu entrada no pronto-socorro desacordada. E eu quase desmaiando. Quando a gente entra ali naquele pronto atendimento, e eu vejo minha esposa e eu impotente, sem poder fazer nada por ela. Eu não conseguia nem ficar em pé. Entra um irmão orando lá dentro do pronto-socorro. Eu estava tão mal. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Mas eu estava tão mal que eu sentia vergonha daquele irmão orar por mim. Porque eu me sentia indigno dele pôr a mão em mim e orar. É assim que eu estava me sentindo. Eu lembro que eu fechei os olhos, fingi que eu estava dormindo, eu estava tomando soro. A Nádia desacordada, ele orou por ela, passou no corredor. E na hora que eu estava ali, irmãos, pensando quão miserável eu era, aquele irmão veio chegando de um lado que eu não vi. E ele falou assim: varão! Que eu olhei, ele olhando para mim, o senhorzinho de idade, bem magrinho, moreno, cabeça pelada. Ele disse para mim, eu estava pensando isso quando eu estava sentado: Deus, eu estou doente porque o Senhor não está comigo. Se o Senhor estivesse comigo, nem doente eu estava. Porque era isso que eu ouvia dos meus líderes. E eu falei: Deus, esse homem não pode saber o que eu estava pensando. E ele falou assim: quem te disse, varão, que crente não adoece? Aí eu baixei a cabeça, me sentindo indigno. E ele falou: varão, você foi pesado por Deus, provado por Deus. E por Deus você foi aprovado. Mas eu não me sentia aprovado. Ele disse: por causa disso, prepara a tua mala, você vai embora. E ele começou a falar cada promessa que eu tinha recebido desde novinho na fé. Inclusive isso, porque Deus me escolheu, ele falou para mim.
Deus te chamou para isso, através da tua vida Ele vai fazer isso, Ele vai levantar pessoas, você vai... Falou tudo, gente, tudo. E quando ele terminou de falar, virou as costas e foi embora. Aí você pode pensar assim, então o senhor ficou vibrando. Fiquei não, eu disse isso não pode ser verdade, porque eu não mereço isso. Eles me liberaram que estava lotado, 70 e poucas pessoas deram entrada nesse pronto-socorro por causa dessa comida estragada de uma churrascaria da cidade. E eu fui para minha casa, cheguei em casa com febre, umas 3 da manhã. Me tranquei no quarto, o Caio era pequeno, era um bebezinho, estava com a Luana. Eu acho que tinha mais uma moça que morava com a gente, né? E eu me tranquei no quarto. Eu não conseguia ficar em pé, eu sentei numa rede, na porta do closet. Fiquei sentado. Comecei a chorar. Eu falei, Deus, se o Senhor tinha alguma coisa para mim, como o Senhor falou, eu estou me sentindo um lixo. Eu não consigo mais pregar. Eu não consigo mais falar da tua bondade. Eu não consigo mais enxergar nada, Deus, disso. E eu quero ser verdadeiro contigo. O que eu tenho é nada. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. E se o Senhor ainda puder usar nada que eu sou, faz alguma coisa. E quando eu orava ali e chorava, eu senti Deus entrar dentro do meu quarto. A força que eu não tinha, parece que alguém me levantou do chão. Eu fiquei em pé. E eu comecei a gritar. Gente, eu não sei se você já sentiu o amor poder correr dentro do teu corpo, de uma forma que até respirar, você respira, parece que está entrando fogo dentro de ti. Foi assim que aconteceu comigo. Meu queixo batia, eu não conseguia pronunciar palavras, porque meu queixo batia tão forte. E eu comecei a pular, parecia aquelas bailarinas dentro do quarto, igual as irmãs aqui. Imagina a cena. Pulava dentro do quarto e gritava. E você sabe por que eu gritava? Porque ele dizia assim para mim, Ronilson, fui eu que te escolhi, eu te marquei, eu te amo, para de ficar churumingando, enxuga essas lágrimas, porque eu não te quero prostrado aí, eu te quero em pé, continua fazendo o que eu te chamei para fazer, e daqui a pouco eu vou te levar para longe daqui, e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Para fechar a história, porque vai ficar muito longa, aqueles que falavam de mim tiveram que chegar e pedir perdão para mim de joelhos, não que eu quisesse, porque eles já estavam perdoados. Mas Deus, quando dá uma palavra, Ele não volta atrás. E eu confesso para você, a minha família não é perfeita e eu não sou perfeito, mas eu tenho a melhor família que eu jamais imaginei ter. Porque mérito meu? Não. Porque eu me rendi. O único mérito que eu tenho foi jogar todos os meus sonhos diante dele. E tem pessoas que precisam fazer isso agora. Para eu terminar essa ministração, eu preciso que você... Ih, meu tempo já foi. Mas tem pessoas que estão aqui. Você talvez nunca foi nem numa igreja, primeira vez que você está vendo. Mas aí dentro do teu coração você entendeu o que está sendo falado. Fique em pé, igreja do Senhor.